Professor, e o câncer que se alastra cada vez mais e mata tanta gente? Existe algum tratamento natural para combatê-lo? O câncer é algo que assusta muito as pessoas, está destruindo muitas vidas e não deveria assustar. Porque, francamente falando, pela experiência que eu tenho, sem exagero nenhum, Léo e Flávio, eu posso dizer, o câncer é das doenças mais fáceis de combater. Porque as causas são bem específicas, sempre as mesmas, variando de uma pessoa para outra, né? São causas primárias e causas secundárias. Toda pessoa deveria saber disso, para nunca ter um câncer, para se prevenir, para se ajudar na defesa contra essa doença que está ceifando tantas vidas e vai ceifar cada vez mais. Preste muita atenção quais são essas causas. Se você não evita e não elimina essas causas, você poderá ter um câncer. Por exemplo, um autor diz assim: quem sempre come comida passada em micro-ondas certamente morrerá de câncer. É uma causa, né? Então vamos ver, causas primárias. Quais são? Primeiro, intoxicação medicamentosa. As pessoas estão tomando remédio de todo jeito por conta própria, se auto-intoxicando, acabando com as defesas orgânicas, acidificando o sangue, o estômago fica tudo ácido, tudo propício para o câncer. Segunda causa, alimentação errada, morta. Comida requentada é um perigo. Isso não se pode usar. Comida tudo passado pelo fogo, nada cru. Não se come verdura e fruta quase. Ou não se digere também o que se come. Então, a alimentação vem cheia de hormônios, por exemplo. Ali que está o perigo. Vem cheia de corantes químicos para enganar os olhos, né? Para atrair mais o consumidor, é o caso das carnes. Tudo tingido artificialmente. Terceira causa, excesso de Coca-Cola. Tem um corante químico muito forte nessa bebida. Beber uma outra Coca-Cola não faz mal assim, mas tem gente que toma litros por dia. Eu já conheci gente que tomava quase 3 litros por dia, isso era sagrado. Quer dizer, é forte demais. Tinha que ter moderação nas coisas, né? Quarta causa, causa primária. Nós estamos falando das causas primárias. Fator emocional. É o que traz muito câncer hoje. Ódio, rancor, mágoas, medo, angústia. Isso acaba com as defesas orgânicas. É uma autodestruição. Então, isso é que mais se verifica hoje. Ódio, raiva, rancor, assassinatos de todo jeito por causa disso, não se suporta o outro por perto. Fazer qualquer coisa, as pessoas estão com os nervos à flor da pele. E isso acaba com a imunidade e a energia vital. Porque para curar qualquer doença eu preciso ter essas duas coisas, imunidade e energia vital, senão eu não consigo. Mais uma causa primária, adubos químicos, inseticidas, herbicidas, agrotóxicos, né? O adubo químico é tão terrível que basta manuseá-lo, começar a carregar, você pode ter câncer. Porque dentro dele vem o maior causador de câncer, que é o mumps vírus, que mais faz tumores e câncer. E está no adubo químico. E a gente coloca na terra, vem para a planta e vai contaminando. Tudo é na base da química. Por que não usa a matéria orgânica? Seria tão importante, né? Bom, alguma dessa causa primária tem que ter para surgir o câncer. E é primária. Agora vem as causas chamadas secundárias. As principais são mumps vírus, que eu já disse, que é o maior causador de tumores e de câncer que se conhece. A bactéria Anthracis, uma bactéria perigosíssima, que onde ela está, em pouco tempo forma um câncer também. Depois, o herpes, terceira maior causa, herpes. E ele causa tantos problemas que a gente nem pode imaginar. Um dos problemas é câncer, que pode decorrer do herpes. A Candida albicans, que é um fungo, juntamente com Streptococcus mitis, que é uma bactéria, também forma câncer. O HTLV3, que é vírus,
causa câncer. O HPV causa câncer. O MRSA e RS vírus, que são os da infecção hospitalar, também pode causar câncer. Então, essas são as causas secundárias principais. Sempre que eu examino uma pessoa pelo inconsciente, à distância, eu vejo, já detectei, tem câncer, daí eu vou ver qual é a causa. Às vezes tem uma, duas, três ou mais causas. Às vezes uma só. E daí eu oriento, olha, você tem isso, você tem que tomar tal chá, você tem que aplicar argila. Então, o tratamento é a base de chás e argila, aplicar argila até desmanchar o tumor, em geral desmancha muito bem. E depois cuidar na alimentação, evitar aquilo que realmente é perigoso, nesse caso. E tem mais uma, o câncer não surge de repente assim na pessoa. E também não passa de uma pessoa para outra, e nem do animal para nós, unicamente por causa do hormônio, porque o hormônio passa, mas o câncer não passa, por exemplo, do boi para nós. Mas o hormônio passa na alimentação, então, pelas carnes, pelo queijo e tal. Então, ali está o problema depois, o câncer, por causa desse hormônio. E ele demora 3 a 16 anos para surgir em geral. Essa pesquisa eu vi num livro, também eu achei muito demorado, mas confirmei, é real. O inconsciente confirma, demora, não é de repente assim. Aí depois surgem então algumas dessas causas secundárias e acelera, né? Mas ele está no corpo de muita gente. Quem está me ouvindo, eu mesmo posso ter o câncer já aguardando a vez de eu me tornar fraco, desnutrido, criar o ambiente propício para mais tarde ter o câncer. Então eu tenho que cuidar para não dar chance, não deixar o corpo ácido, não deixar esses vermes, esses vírus, esses fungos tomarem conta. Aí sim eu tenho chance da cura. Com o que eu vou curar? Com plantas. Tem uma dupla imbatível. Se o corpo humano aceitar bem as duas, uma delas sempre é bem aceita, a segunda não, que é a folha da graviola junto com a casca do ipê roxo. Misturou os dois, não tem câncer que resista. Só não consegue nada com pessoas que têm o câncer avançado demais, que não tem mais energia, não tem mais imunidade, não digere mais, já não levanta mais, aí não tem chance. Então, essa dupla, folha de graviola, que é 10.000 vezes mais poderosa do que a quimioterapia no caso do câncer, isso me assustou num livro, essa afirmação, e testando, confirma totalmente. O inconsciente confirma. Poderosíssima. Mas depois tem muitas outras plantas, nogueira pecã, espinheira santa, cipó suma, cordão de frade, e assim por diante. Tem uma porção de plantas, a calêndula, a flor da calêndula, que ajudam. Então a gente faz um tratamento e acompanhamento, vê o estágio que está o câncer, são diversos estágios, vai até o 7º, porém alguma chance ainda de cura é até o 6. 7 não tem mais chance, não tem mais energia vital suficiente, nem imunidade, aí não se consegue. E quando o câncer começa a avançar demais, né, uma metástase, pega muitos órgãos, então, só por Deus. Para Deus nada é impossível, né? E, então, nesse livro que nós mostramos no começo, que Jesus pergunta um dia, sabes qual é a cura do câncer? Está na tua frente, sou eu. Eu sou a cura de todo câncer. Em mim não há nada impossível. E realmente, né? Olhando a Bíblia, nunca se ouviu dizer que Jesus ficou doente um dia. Ninguém da família, da Sagrada Família. A doença não existe quando existe perfeição em relação a Deus, ao próximo e a si mesmo, né? Uma harmonia perfeita como a Sagrada Família vivia, o câncer não teve isso. Então, solução para o câncer existe, não deve nos assustar, não é um bicho de 7 cabeças, eu considero relativamente fácil. São tantas mil, ou melhor, tantos mil casos que eu atendi que eu fico surpreso. Alegrias imensas de poder ajudar. Então, a resposta para o câncer é essa que eu dou resumidamente. Professor Jaime, outro assunto importante também, o senhor poderia nos dizer a respeito do diabetes? Sim, diabetes é basicamente um problema de vermes. São vermes que atacam o pâncreas. O pâncreas está do lado esquerdo, depois das costelas. Flávio, eu já testei milhares de pessoas com diabetes. Eu nunca achei um caso que não tivesse uma solitária.
dentro do pâncreas. Nunca. Todas têm algum tipo solitário. Existem 11 tipos de solitárias já pesquisadas, conhecidas, né? Então sempre tem uma solitária junto com outros vermes. Por exemplo, Erythrema pancreaticum é um verme que literalmente come, devora o pâncreas. E o mesocestoide, a fascícula hepática, são diversos tipos, né? Então, para ter diabetes, é impressionante a exatidão dos números nisso aí. Isso me impressiona. Sempre que tiver 4 vermes diferentes, um sendo solitária, é diabético. Se tiver 3, é pré-diabético. Se tiver 2, tem hipoglicemia, ao contrário de diabetes, mas um é solitária. E às vezes tem 6 vermes diferentes, ou até mais. Então, o diabetes é fundamentalmente um problema de vermes, que obstrui o pâncreas, não deixa ele trabalhar, fabricar a insulina, o suco pancreático, e daí complica. E às vezes atinge também os rins. E nesse caso, precisa tratar os rins também para combater. A alimentação errada é uma causa. Temos também de origem de mãe para filho, por exemplo. Uma mãe com diabetes, ela pode gerar um filho com diabetes. Não necessariamente, mas muitas vezes tem por essa interferência porque passa pelo sangue. A qualidade do sangue passa da mãe para o filho, né? E alimentação errada. Nós sabemos que nós preparamos, diabetes não se pega, diabetes se fabrica. Você é culpado. Você fabricou, você preparou o terreno, você deixou o verme tomar conta, você não fez um tratamento contra vermes, você comeu doçura, e o verme vive da doçura. Do sorvete que você come, do chocolate, do açúcar branco, é ali que ele faz a festa e vai tomando conta. Você não percebe, você não foi orientado, você não estudou, não se interessou para cuidar da sua saúde. E o diabético, então, tem má digestão, tem muitas vezes aquela febre interna, até a vista enfraquece, tem gente que fica cego por causa do diabetes. De novo, o estômago, oficina do corpo, controla tudo. Então, a pele fica fria, a vista fraca, e o diabético, então, ele consegue dominar a doença, mas não 100%. Em geral, fica em torno de 70% a 90%, só raramente 100%, porque o estrago que os vermes fazem no pâncreas é muito grande. Por isso mesmo, a recuperação é 3 meses e meio, por aí, até que o pâncreas trabalhe. Em alguns casos ele não consegue mais, quando já está tomando muita insulina, é sinal de que não consegue mesmo fabricá-la mais. Tem que continuar tomando a insulina, então. Porém, se você eliminou todos os vermes aplicando argila, esse pó milhomes, tomou os chás que a gente recomendou, você vai levar uma vida normal. Esse diabetes vai ficar baixinho, não vai lhe incomodar. Então esse é o segredo. Vermes. E as pessoas não estão percebendo, não estão sabendo, e elas estão fabricando o diabetes. Elas estão criando o problema para elas mesmas. E não percebem, não sabem. Sei que você se baseia muito em fitoterapia e geoterapia para combater as doenças. Pode nos orientar um pouco sobre isso? Pois não. É o básico. São esses 2 elementos, plantas e argila. As plantas brasileiras não curam, dizia um botânico alemão, von Martius, fazem milagres. Elas fazem realmente milagres, porque elas têm substâncias que o Criador colocou nelas para nos beneficiar. O Senhor fez a terra produzir os medicamentos, o homem sensato não os despreza. É bíblico. Então, as plantas, elas são vermífugas, são digestivas, são diuréticas, são depurativas, são analgésicas, trabalham com a pressão sanguínea também, eliminam então as dores, e nós precisamos saber usar plantas. Como é que se usa a planta corretamente? Primeiro, procedência. De onde veio a planta que você vai usar? Você mesmo colheu, sabe onde colheu? Lugar não contaminado? Você comprou numa loja credenciada ou na rua, na poeira, onde tem contaminação, né? Onde não se guarda higienicamente? Depois, você sabe preparar o chá?
O certo seria sempre infusão. Você pega um pouquinho de cada erva, coloca numa panela, pega a água fervente, despeja em cima, deixa 10 minutos, coa e vai tomando chá. Em 8 horas você tem que acabar com o chá, porque depois disso ele muda o gosto, muda o valor. Portanto, não se pode deixar o chá de um dia para o outro. 7 a 8 horas, ou melhor, 7 a 8 ervas é o ideal para o chá de um adulto. 9 no máximo, mas o adulto não aceita, começa a dar problema. Então isso é um segredo que muitos também não sabem. Faz uma garrafada com 30 ervas, pode jogar fora, só vai dar problema. Ajuda uma coisa, ataca a outra, né? Então tem que saber certos segredos. Certas plantas se pode usar só 20 dias, depois tem que trocar. Depois de um tempo usa de novo. Então tem que conhecer esses segredos das plantas. Em todos os chás deve ter uma digestiva, uma diurética, uma vermífuga e uma antibiótica no mínimo. Então quem conhece das plantas já sabe, como a gente já vai colocando, selecionando. Essa seleção é feita pelo inconsciente, não pela gente. É o inconsciente que seleciona no teste que nós fazemos. Para cada pessoa, eu estou com o seu nome, data de nascimento, então você está identificado e o inconsciente vai dizendo sim, não, serve, não serve. O sinal nos dedos, sim, não, sim, não. É um teste, depois a gente vai falar sobre isso numa outra oportunidade, talvez. Então, é importante saber que existe essa maravilha das plantas para nosso benefício. E outra é a terra. O que a terra faz no corpo humano? Absorve, refresca, purifica, cicatriza e acalma. Absorve o quê? Toxinas, venenos. O maior contraveneno do mundo é a terra. O índio no mato, sem médico, sem recurso, é mordido de cobra e não morre. Por quê? Enterra o pé no chão rapidamente. Ou então, se não tiver água, ele tem que umedecer a terra. Ele urina e já mistura e sai todo o veneno. Uma vez, no Rio Grande do Sul, eu salvei 2 mulheres, indiretamente, porque eu fiz uma palestra lá em 87, que foram picadas de cobra venenosa, não tinha soro antiofídico. As 2 foram salvas dentro do hospital, porque uma enfermeira que assistiu a minha palestra insistiu com o médico, não tinha soro, para fazer isso. As 2 foram salvas. Depois ela perguntou, doutor, o que o senhor diz disso? Ele respondeu, irmã, eu acho que essas cobras não tinham picado bem. Essa foi a resposta. Então, a terra, ela tira todos os venenos de escorpião, de aranha, de tudo, se usar logo. É o maior contraveneno, é a melhor pomada do mundo. Ela refresca, tira febres, ela cicatriza, ela desmancha tumores. Ela tem sílica e alumínio na sua composição. Qualquer terra pura, preta, branca, vermelha, amarela, interessa a pureza. Mistura, de preferência, sempre com um chá chamado cipó 1000 homens. Curou 1000 homens numa guerra, por isso chamou-se cipó 1000 homens. E esse cipó, ele entra dentro do corpo e onde tiver verme, bactéria, vírus, vai saindo tudo por causa do cheiro dele. Para nós ele é até agradável, esse cheiro. Para os micróbios, os vermes, não, ele afugenta. Então, a terra faz maravilhas e não pode prejudicar o ser humano, porque nosso corpo é uma terra vitalizada, transformada pelos alimentos que nós comemos. Então a terra é fantástica, simplesmente.